Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Deni, ele que é mágico e celebrante. Vamos tentar entender um pouquinho mais de como funciona. Deni, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra, um prazer estar aí, a gente já trabalhou juntos aí. Sim, eu fiquei super feliz quando você topou, porque a gente se encantou com o seu trabalho. E vamos tentar passar pro pessoal um pouquinho de como que ele É difícil explicar, né? É difícil explicar. Geralmente quando eu falo, sou celebrante, também sou mágico, as pessoas imaginam uma porção de coisas diferentes, mas é difícil conseguir imaginar exatamente o que eu faço, né? Porque eu lembro que essa foi uma dificuldade até que eu tive quando eu comecei na divulgação do meu trabalho e tal, porque eu falava, sou celebrante, sou mágico. As pessoas, teve gente que chegou assim e falou, então você faz a cerimônia, faz a celebração, e depois você fica na festa fazendo mágica? Achou que era dois em um, né? Exatamente, duas coisas diferentes, né? Eu falei, não é exatamente isso, é uma forma, durante a cerimônia acontecem esses efeitos mágicos com uma mensagem atrelada ali, né? Com uma mensagem voltada pro assunto, pro casamento, pro amor, pra união, enfim, alguma coisa contextualizada ali no assunto da cerimônia, no contexto do casal, enfim, na essência deles. É um pouco difícil explicar em palavras porque eu sou o primeiro, eu sou o pioneiro com essas cerimônias, né? Então, todo mundo me encontra nos casamentos e fala, nossa, nunca vi ninguém fazendo isso. Eu falo, nunca viu porque não tem mesmo. Assim, eu fui o primeiro, eu comecei com essa ideia, porque eu sou mágico há mais de 20 anos, né? Eu comecei com mágica, na verdade. Você primeiro é mágico, depois Isso. você foi pra essa área. Aí depois, um casal de amigos ia se casar e precisava de alguém para celebrar. Eles falaram, já tinham me visto fazer palestras, falar em público, sabiam que eu ia bem nessa área. E aí decidiram me convidar para fazer a cerimônia deles. Eu falei, não tenho ideia de como que faz isso, mas bora lá, não tem problema. Topei e fui fazer a cerimônia deles. E daí eu já adaptei uma das mágicas pro contexto ali do casamento deles, para essa mensagem já ficar diferente, para ficar uma coisa mais visual na cerimônia, né? Normalmente, as cerimônias de casamento, elas são muito faladas, né? Sim. Aquele fala, e o pessoal até às vezes cansa um pouco, fica uma coisa maçante, cansativa, porque é muito auditivo. E muitas pessoas não são auditivas, são mais visuais, são mais sinestésicas, enfim. E com essa proposta, a cerimônia ela fica um pouquinho mais visual, um pouquinho mais interessante. Tem um movimento ali, para não ficar aquela coisa muito parada. Então, eu adaptei essa primeira mágica, eles disseram que gostaram, mas assim, amigo, né? A gente não sabe se estava falando a verdade, se não estava querendo chatear e tal. Deixei pra lá, não tive pretensão de continuar. Foi só aquele momento, fiz e tal. Mas um casal que assistiu a cerimônia de convidados me procurou um tempo depois e falou, Deni, a gente quer te contratar, porque a gente adorou a ideia do que você fez e tal, foi super diferente, a nossa cara. E aí que eu me toquei que tinha um caminho, sabe? Ali que eu entendi que seria uma proposta legal para o mercado de casamentos, que tinha gente que gostaria disso e que se surpreendeu. E aí eu comecei a estudar. Eu fui atrás de fazer curso, entender como é que monta uma cerimônia, o que tem, o que não tem, roteiro, enfim. Porque não é simples, né? Não é simples. Não é só chegar lá e falar qualquer coisa aí. Exatamente. E toda a parte de personalização também, né? Eu não queria fazer algo padrão, algo genérico para todos os casais, sabe? Só chegar lá e falar um texto pronto. Eu queria realmente fazer algo muito íntimo para os casais, assim, sabe? Muito personalizado mesmo, exclusivo. E aí fui entender também essa parte de personalização de cerimônias, de sentar com cada casal, de entender cada história, cada essência, para transformar a cerimônia em algo mais gostoso e que represente aquele casal para os convidados que estão ali. Né? Se a gente for falar sobre o amor de forma genérica e tal, às vezes pode nem encaixar tanto para a história daquele casal, né? Pode parecer algo falso, e não necessariamente represente a essência deles e o que os convidados ali estão acostumados a ver sobre eles no dia a dia e tudo mais. Então eu gosto de não só pegar os fatos sobre o casal, mas de entender um pouquinho deles. Pô, se são um casal que vivem brincando, se divertindo, são muito bem-humorados, não faz sentido ter uma cerimônia séria, mesmo que seja contando a história deles. Então, assim, personalizar para mim vai muito, muito além de só contar a história do casal. É como contar, levar um pouquinho do jeito deles. E também tem um segundo diferencial no meu trabalho. Já tô entregando tudo aqui, ó. Já comecei, já tô falando tudo do meu trabalho. Eu tenho um segundo diferencial que eu entrego durante a cerimônia um presente pro casal. Uma forma física de representar o que eu achei de mais bonito naquela relação.
Então, em cada casamento, depois de sentar com o casal, de entender a história deles, eu procuro o que tem de mais bonito naquela relação. Eu transformo num presente e eu entrego durante a cerimônia. Então, fica uma dinâmica na cerimônia com a parte visual, que são as mágicas, a parte de personalização com a história do casal, com o jeito deles, e também com essa representação simbólica para que eles possam levar para casa e não termine ali aquela cerimônia, aquela mensagem, sabe? Que ela fique por muitos e muitos anos na vida daquele casal, um item de decoração, num quadrinho, enfim, um presente que vou levar e que eles vão poder guardar e sempre que olharem eles vão lembrar daquela mensagem do dia do casamento e um pouquinho do amor deles representado ali. Não é um presente qualquer, é um presente com um significado, né? É um presente representando a essência deles. Então, eu já dei presentes mais diversos, assim. Aquele que a gente fez juntos, eu não me lembro, acho que foi um terrário. Foi um terrário. Foi um terrário, né? Com uma cena, eu acho, do casal. Bom, como eu editei o filme deles, eu assisti o filme deles, acho que várias vezes. Então, eu sei de cor o casamento deles. Sabe mais do que eu o texto. Eu acho que sim. Mas você deu o terrário e você deixou uma mochila, porque o noivo ele era muito aventureiro, né? Ele mudou de vida, então você deixou a mochila no fundo e os dois na frente. Eles me falaram... Tinha mais itens, né? Sim. Mas a essência do terrário era isso. Eles me falaram muito sobre isso, assim, sobre deixar essa bagagem para trás, deixar o passado para trás, deixar, né? E eu quis representar isso. E aí, essa ideia, assim, é um simbolismo, sabe? É uma ideia por trás do óbvio ali, né? Não é uma mochila. Essa mochila, ela representa muito mais do que só uma mochila. É uma bagagem, é uma história, é um significado. E aí eu conto na cerimônia o porquê disso tudo, explico, né, o que tem de bonito naquela relação e o significado daquele presente e entrego para eles. E a surpresa e as reações são sempre muito legais, muito emocionantes, né? Ver o casal enxergar ali a representação física do amor deles, do sentimento. Porque é legal ver alguém que entende a gente, né? Eu acho que deve ser sempre uma surpresa pro casal quando recebe esse presente, né? As reações são as mais diversas possíveis, assim, mas são sempre muito gostosas, muito... Eu já tive, eu teve um casamento que eu dei um quadro para eles com um símbolo que existe, um símbolo budista, se não me engano, e aí eu expliquei na cerimônia o porquê e tal, qual que era a conexão, porque eles não seguem, não entendem, nem sabiam que existia aquele símbolo. Expliquei o porquê e expliquei que era um símbolo por trás, né? Uma ideia por trás daquele símbolo. E aí eles gostaram tanto que a noiva me mandou mensagem depois dizendo que vai fazer uma tatuagem com esse símbolo. Que legal. Então, assim, a gente impacta a vida dessas pessoas de uma maneira que, às vezes, a gente nem sabe. Os casais podem nem contar isso, às vezes, mas tá ali representando. Porque ali é um momento que o casal tá mudando de vida. Então, é um momento muito importante, né? Exatamente. É uma nova fase que começa ali naquele momento, né? E eu acho que deixar marcado com um símbolo, com um presente, com algo que eles possam deixar em casa, é como se tivesse uma medalha, um troféu daquela conquista, daquela nova fase, dessa transição, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito dessa ideia. É uma coisa que eu não comecei fazendo isso, foi um diferencial que durante a jornada das cerimônias eu construí, eu agreguei na minha maneira de celebrar, mas que eu faço questão que tenha, assim. Agora você incorporou isso mesmo. Incorporei, porque é exatamente isso, assim, eu comecei a sentir a diferença que isso faz na vida dos casais, sabe? A importância que isso tem e o quanto é significativo para eles. Até agora a gente falou pouco de mágica. E tá falando muito de celebração, porque não é só a mágica, né? Exato. Porque quando os noivos falaram, assim, perguntam, né? Como é que vai ser o casamento de vocês? Vai ter alguma coisa diferente? Eles falam, não. Só que o celebrante é mágico. E não vai ter nada diferente. Só um pouquinho diferente, né? Só vai chegar ali no dia e surpreender todo mundo. E quando você faz isso na cerimônia, é bom que já prende a atenção de todo mundo, né? Isso, essa é a ideia. Essa brincadeira aqui que eu faço com a agenda pegando fogo, eu faço antes de começar a cerimônia, né? Eu faço ali, dou uns recadinhos, peço o pessoal desligar celular, vou conversando um pouquinho antes das entradas, antes do cortejo. E aí eu faço esse fogo e automaticamente eu ganho a atenção das pessoas imediatamente, assim, porque as pessoas não esperam que o padre, o pastor, o celebrante, quem quiser que esteja ali na frente,
faça algo tão inesperado, tão, não sei, eu não consigo imaginar o que passa na cabeça das pessoas nesse momento. Porque eu imagino que a pessoa tá indo lá, geralmente o casamento a visão que as pessoas devem ter é que o casamento é tudo igual, é monótono, né? E aí já começa com o livro pegando fogo ali e as reações também são as mais diversas. Já teve gente que tentou me avisar que tava pegando fogo, porque eu não fico olhando pro livro, né? Eu fico olhando pras pessoas e tal, e aí tá pegando fogo. E já teve gente que, não, o livro tá pegando fogo, tá pegando fogo. E aí, quando começa a cerimônia, logo depois disso, já tá todo mundo entendendo que aquela cerimônia não vai ser muito tradicional, digamos assim, né? E aí tá todo mundo atento já. Eu começo a falar, já tá todo mundo querendo entender o que vai acontecer, quem é esse doido, né, que cerimônia é essa. E aí automaticamente, com o decorrer da cerimônia, eu já consigo ter muito acesso a essas pessoas. Eu consigo me comunicar muito melhor com elas, porque eu já tô com a atenção delas ali voltadas, elas não estão no celular, elas não estão perdidas, conversando, fazendo outra coisa, né? Então esse é um momento que eu faço questão que tenha nos casamentos exatamente para isso. É um recurso que eu tenho, um quebra-gelo ali para ganhar a atenção das pessoas. Legal que no dia lá, a gente se conheceu ali na cerimônia, você até falou, ó, filma a reação da galera. Porque senão também não ia estar esperando. Exatamente. Eu gosto sempre... Isso é legal, né? Isso é importante que tem uma conexão entre os fornecedores do casamento, né? Com a assessoria. Da minha parte, especificamente, é mais com o pessoal que está envolvido na cerimônia, né? Então, assim, o bar, por exemplo... O pós-cerimônia... Eu normalmente não preciso ter uma conexão ou uma conversa com esses fornecedores. Mas eu sempre faço questão de conversar com os fotógrafos, com os cinegrafistas, com a assessoria e com o pessoal da música, né? Seja banda, DJ, orquestra, para alinhar tudo e explicar, principalmente foto e vídeo. Olha, o que eu vou fazer aqui hoje é bem diferente, vai ter mágica. E aí, o pessoal não abaixa a câmera. O pessoal normalmente fica assim, mágica? Como assim mágica? Não, durante a cerimônia, daí eu tento explicar rapidamente ali antes de começar e dar algumas dicas, né, de coisas que eu já sei. Então essa do livro do fogo, normalmente, as pessoas não estão esperando, nem o cinegrafista, nem os convidados. Porque geralmente esse começo de introdução a gente nem filma. Exatamente. A gente, a partir da primeira entrada ali que a gente começa a filmar. Exatamente. Ainda bem que você avisou a gente. Exatamente. Às vezes os cinegrafistas e os fotógrafos nem estão por ali, né? Já estão pegando os padrinhos ali, o começo, arrumando o cortejo e tal, a noiva, do altar. Aí eu aviso antes exatamente para conseguirem pegar esse momento, né? Digo que vou fazer esse livro e digo sempre que, olha, as reações são as mais diversas possíveis. Tentem, se possível, né? Quando tem mais de um profissional, tentem pegar ali uma reação, ficar um em mim pegando fogo, o outro tentando pegar uma reação de alguém. Porque na cerimônia, quem faz ali acontecer, depois dos noivos, é claro, é o celebrante e a banda, né, que tá ali, que tá fazendo. Sim. Né, o pessoal de foto e vídeo, a gente tá registrando, o nosso serviço é após, mas ali, e dependendo de quem tá celebrando, muda totalmente o clima ali, né? E o que eu gostei, assim, quando a gente encontrou você, que mesmo sem as mágicas, foi uma celebração emocionante, foi uma celebração bonita, né? Foi gostoso. Que bom. Assim, mesmo se não tivesse as mágicas, seria incrível. Teve um trecho lá do vídeo que depois você postou e fez muito sucesso. Nossa, esse vídeo bombou, né? Viralizou. Que você foi obrigado a falar um palavrão no casamento, né? E ali eu achei legal, porque você personalizou demais, né? Você entendeu a essência dos noivos. Depois eu até coloco o trechinho aqui pro pessoal ver. O Luan tem uma explicação perfeita para o que é o amor. Eu queria compartilhar com todos aqui, porque me deixou pensativo. É de fato muito profundo esse pensamento. Muita gente tentou definir o amor. Carlos Drummond de Andrade disse coisas como: quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, se o primeiro e último pensamento do seu dia for essa pessoa, enfim. Mas nada disso, nada define tão bem o amor quanto o que o Luan me disse. Ele disse: você sabe que é amor quando você olha para alguém e diz: carai. E foi exatamente isso que ele disse quando viu. Suave, porque na verdade foi a forma como o casal me contou, e isso é importante que fique claro. Tudo que eu converso com o casal, eu deixo claro para eles que eles podem me dizer o que
pode ou não ser dito na cerimônia, né? Então, por exemplo, eles me contaram essa história. Automaticamente eu pensei que seria uma história incrível para contar na cerimônia. Seria engraçado, seria diferente, seria a cara deles. Mas eu entendia também que um palavrão às vezes pode causar um certo estranhamento em algumas pessoas, principalmente mais velhas, mais, né, tradicionais e tal. E eu perguntei para eles: posso contar essa história na cerimônia? Você não fez de doido, né? Não fiz de doido, né? Não é assim que funciona. Não, pode contar e tal. E fora isso, eu ainda mando um questionário pro casal também responder individualmente. Eles não mostram as respostas um pro outro, me mandam essas respostas, contando um pouquinho do outro. Mas nesse questionário também tem algum assunto, algum tema, alguma coisa que vocês disseram que não deve ser dito na cerimônia? Então, existe uma preocupação grande também na parte, eu imagino que de todos os celebrantes, ou pelo menos deveria existir, mas da minha parte, do que pode ser dito, do que pode ser contado, né, um pouquinho deles, mas também do que não deve ser dito, né? Às vezes tem algum assunto, casais que me falaram: Dani, eu tenho uma briga na família, aí meu irmão não vai estar na cerimônia, a gente teve isso há muitos anos, no passado. Eu não gostaria que falasse do assunto de família, não gostaria que entrasse nessa... Ótimo, melhor me avisarem do que quando tem uma gafe, digamos assim, porque se não me avisarem eu nem tenho como saber, não seria nenhuma gafe da minha parte, mas importante deixar isso tudo claro. Como você já conhece, né, você sabe que tem assuntos que podem ser evitados, né? Exato. O casal não tá acostumado com o casamento, né? Eles não sabem como é, então é importante alguém experiente já orientar eles ali, né? Orientar. Então, eu deixo essa dica, inclusive, para quem tá assistindo aí, noivas e noivos, mesmo que seu celebrante de repente não pergunte isso, tenha isso na sua mente. É importante que você diga pro celebrante principalmente o que não pode ser comentado, que assuntos você não quer que sejam ditos. Por exemplo, ouço muito de noivas dizendo: a gente não quer nada daquela coisa de submissão, né? Que a mulher tem que ser submissa ao homem e tal. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, isso não cabe a mim julgar, mas se aquele casal não quer, com certeza não vai ser dito. Eu particularmente nunca disse, não diria isso numa cerimônia, exatamente também por achar que muitas vezes um casal pode ter deixado de falar, esquecido de comentar que não quer algo assim na cerimônia, e como eu sei que é um assunto que divide opiniões, eu não colocaria ali do nada, né? Por então, você já não colocaria, né? Exato, mas é importante, diga pro seu celebrante o que você não quer. E se quiser, né? E se quiser que tenha algo específico, como muitas vezes o casal pede: Dani, a nossa avó vai fazer uma oração, vai ter uma participação do pastor na nossa cerimônia durante a bênção das alianças. Ótimo, tudo isso precisa ser passado para o celebrante, afinal, ele é que vai escrever o texto, conduzir cada momento, chamar esses momentos. Se você não deixar claro para ele o que você quer que tenha, ele não vai ter como adivinhar, nem mágico, nem sendo mágico, não vai ter como adivinhar o que você quer que tenha e chamar esses momentos ali para acontecerem. E você tem alguma mágica para mostrar pra gente aí? Opa, claro. Já vou então fazer o seguinte: eu tava contando aqui a história daquele primeiro casal que eu fiz a cerimônia, né, dos meus amigos, e que eu adaptei uma mágica para eles. Então já vou mostrar essa mágica, porque eu faço até hoje, essa mágica. Desde o primeiro casamento que eu celebrei, eu tenho essa mensagem aqui que é muito legal. Geralmente eu falo sobre as experiências do casal, porque eu tento contextualizar um pouquinho a mágica com o momento que está acontecendo ali da cerimônia, né? Então, quando eu estou falando sobre as experiências, o que eles já viveram com os convidados que estão ali e tudo mais, é que eu encaixo essa mensagem aqui, onde eu comparo as nossas vidas com uma corda. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Acontece que muitas vezes, durante a nossa jornada, aparecem alguns nós, algumas dificuldades. Muitas vezes, quando somos mais jovens, não sabemos lidar muito bem com esses problemas e acabamos tomando medidas precipitadas. E a gente percebe que a situação ficou pior ainda. Através das pessoas, dos amigos, através de conversas, de conselhos, de sorrisos, de lágrimas, a gente vai aprendendo a lidar um pouquinho melhor com essas dificuldades, a resolver esses problemas. E aí a gente percebe que não está mais sozinho nessa vida. Algumas pessoas se sentem inferiores a nós, outras se sentem superiores. A vida continua, novas experiências vão acontecendo, até que um dia encontramos alguém que é exatamente como a gente. Alguns chamam de alma gêmea, e é por isso. Quando essas vidas se encontram, é que chega o dia do casamento. O dia
em que essas duas pessoas passam a dividir uma só vida, assim como uma corda, firme e forte, mas uma única corda. Isso não significa que outros problemas não vão aparecer na vida daquele casal, outras dificuldades, até mesmo aquela DRzinha que todo casal tem, isso vai continuar acontecendo e é natural. A diferença é que juntos estão mais preparados, mais maduros para lidar com essas situações e eliminar qualquer problema que possa aparecer. Esse é o verdadeiro significado do casamento, o verdadeiro compromisso, a verdadeira aliança, união do casamento. Oh, legal. Essa aqui foi a mágica que eu iniciei a minha carreira de celebração com mágica. Foi a primeira mágica que eu fiz. E foi engraçado, eu nem lembro se eu já contei isso em algum lugar, mas foi engraçado porque, assim, no primeiro momento, nem aquele casal de amigos tinha imaginado que a mágica caberia numa cerimônia, assim. Eu comentei com eles, tô pensando em fazer, de repente, uma mágica, alguma coisa na cerimônia. Eles ficaram meio com o pé atrás, né, assim, uma mágica, o que tem a ver uma mágica? Acho que as pessoas imaginam, quando fala de mágica, a pessoa imagina baralho, não sei. Coelho. E aí eu falei, faz o seguinte, vem aqui em casa, né, eu tava conversando com eles por mensagem, vem aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês a minha ideia. Eles foram lá e eu apresentei essa mágica da corda pra eles. Na hora eles toparam, assim, falaram, não, perfeito, ficou incrível, né, encaixou, pode fazer e tal. E deu super certo, né, ainda bem que eles aceitaram, ainda bem que eles toparam essa ideia e que entenderam o propósito ali, né, essa mensagem. E porque senão provavelmente não estaríamos aqui hoje conversando, né, com esse diferencial aí no trabalho. Porque o legal da mágica é que, como você falou no começo, né, você passou a mensagem, mas também tem a parte visual, né? Sim. E é isso que encanta, né? Você poderia usar essa mensagem mesmo sem a mágica. Sim. É uma mensagem bonita, é uma mensagem que faz todo sentido. Exatamente. Tanto que, assim, eu não sei te dizer, eu teria que ouvir um dia essa mágica e ver se ela faz sentido só o áudio dela, assim. Se tiver uma pessoa deficiente visual na cerimônia, será que ela vai entender? Eu não consigo imaginar. Porque, lógico, a mensagem faz sentido, mas tem uma parte visual importante ali que tô dando um nó na corda, por isso que eu tô falando dos nós e tal. Não sei se funcionaria, mas é um questionamento válido aí. Depois eu vou assistir esse vídeo aqui sem olhar a imagem. Daí já dá pra você adaptar isso aí. Já dá pra ir adaptando e tentando pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, eu acho que fica mais interessante. E tanto que eu vejo muito nas cerimônias, eu sempre levo uma pessoa comigo, né, pra me ajudar a montar as coisas. Eu tenho que levar microfone, porque eu uso meu próprio microfone, headset. É que você precisa estar com as mãos livres ali, com as mãos livres, montar as mágicas ali. Enfim, tem toda uma logística a mais da minha parte por causa dessa estrutura. Então eu levo uma pessoa comigo. E aí a Meg sempre comenta que viu, assim, durante a cerimônia, quando eu tava fazendo as mágicas, os convidados tentando enxergar a cerimônia. Isso é muito interessante, sabe? Quando você fica tentando olhar e tem uma pessoa na frente, aí tenta desviar e enxergar melhor. Isso você não vê muito numa cerimônia de casamento, né? Tradicional, digamos assim, porque as pessoas não precisam enxergar. Mas é muito legal ver esse movimento acontecendo, porque mostra o quanto as pessoas estão interessadas, o quanto as pessoas estão querendo ver o que está acontecendo ali. Sim. Tem 2 fotos que eu adoro lá no meu Instagram, não sei se dá para colocar na edição aí. Já tô dando trabalho aqui para você. Depois você manda lá, pode, a gente coloca assim. Tem 2 fotos que eu gosto muito, uma de uma menininha, a reação dela, assim, olhando as mágicas acontecendo, e a outra é de um menininho, 2 crianças. O menininho, ele veio no meio do corredor, para conseguir enxergar de frente a mágica acontecendo, né? E por que eu gosto muito dessas 2 imagens? Elas representam demais a diferença desse trabalho. Geralmente, numa cerimônia de casamento, as crianças são as últimas a prestar atenção. Assim, não estão interessadas, não querem saber o que está acontecendo ali. E nessas 2 fotos são 2 crianças, tipo, prestando atenção e querendo muito ver a cerimônia, assim. Que legal. E é um diferencial que, não tem como, assim. Se não for visual, não prende atenção das crianças. Não, de jeito nenhum. Que legal. E você tem mais alguma mágica que você queira mostrar? Opa, podemos fazer aqui, ó. Vamos trazer aqui. Essa outra mensagem eu faço geralmente no momento das trocas de alianças, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. Enfim, falando um pouquinho, né, dessa representação, do simbolismo que são as alianças naquele momento e para o casamento. As alianças, sendo círculos fechados, elas não têm começo e não têm fim. Mesmo assim, a figura que representa o infinito não é um círculo,
O símbolo do infinito é como 2 alianças conectadas, formando o 8 deitado. Assim como o amor daquele casal, infinito. E o dia do casamento, ele transforma esse casal em muito mais. Transforma o casal em elos. Elos de uma corrente. Uma corrente que a partir daquele momento representa a história deles. Mas a história também do passado. Por isso é importante que percebam que a família é um elo importante na história. Que os amigos são um elo importante na vida daquele casal. E que uma corrente de verdade ela só existe quando todos os elos estão conectados. E quando todos os elos são fortes, uma corrente não arrebenta. Mas claro que nós não vivemos grudados com as pessoas o tempo todo. Com a família, com os amigos. Então pode ser que em determinados momentos a família não esteja fisicamente próxima. Pode ser que em uma ou outra situação os amigos também não estejam conectados com eles. E todos os dias, quando eles forem trabalhar, quando forem para suas rotinas, eles não estarão fisicamente conectados, mas poderão olhar para as mãos, para as alianças, e lembrar dessa conexão invisível que existe entre eles, entre o noivo e a noiva, ou entre o noivo e a noiva, mas também entre a família e os amigos, entre todos os convidados que estão ali naquele dia, porque na mente e no coração deles para sempre vai existir uma corrente forte e indestrutível. Então, essa mensagem eu acho que representa muito, porque ela fala um pouquinho das alianças, ela fala um pouquinho da conexão do casal com a família e com os amigos. Então essa corrente geralmente é muito importante ser representada, né, nesse momento, né, no dia do casamento, onde estão todos ali presentes. E é legal com a mensagem que você consegue englobar todo mundo ali. Exato. E essas mágicas, você fez elas pensando no casamento? Você já tinha essas mágicas? Essa é uma excelente pergunta. Mágica para casamento é um negócio que eu tive um desafio muito grande em conseguir adaptar. A minha maior preocupação é conseguir trazer elementos que sejam sutis, que sejam clean, né? Que sejam, não sejam chamativos demais, exagerados. Porque o momento do casamento, ele é um momento onde se imagina uma certa elegância, um certo clima ali, em que se a gente colocar elementos muito extravagantes, pode quebrar um pouco essa sensação de leveza, né? Então, quando eu tenho muitas e muitas mágicas que eu fazia em shows, em festa infantil e tal, que eu não consigo usar numa cerimônia de casamento, porque esses elementos visualmente são muito chamativos, né? São muito exagerados. E eu não quero chamar mais atenção do que o casal, não quero que seja um show de mágica ali. Não é o seu show ali, né? Exato. É o casamento. É o casamento. Então, a ideia é que essa mensagem, ela só enalteça mais aquele relacionamento. E para isso, precisa ser algo bem sutil. Então, eu procuro elementos que sejam simples. E aí é que entra a maior dificuldade, né? Quando eu comecei, eu fiz essa da corda, porque é bem simples, uma corda branca e só. A segunda que eu criei foram umas taças, assim, são 6 taças de vidro, onde eu vou misturando os líquidos, fazendo a mensagem, e uma hora o líquido fica transparente. Então, assim, são bem clean também, são algumas taças de vidro. Depois, essa dos aros, que também, no começo eu tinha alguns aros já de mágica que eu fazia, que eram prateados, depois eu adaptei para esses dourados para poder simbolizar um pouquinho mais a aliança ali, né? Faz mais sentido ali. Os anéis. E por último, agora, a mais recente que eu criei foram as das bolhas de sabão ali, que é uma mensagem que fala sobre o futuro do casal, sobre os sonhos, que fica lindo nas fotos, na filmagem, porque tem uma parte visual que fica, né? Essas bolhas voando ali e tal. Que legal. Então, a adaptação disso é muito difícil. No geral, o processo para eu conseguir... Tem algumas outras também que eu já criei durante esses anos, com fazer voar coração de papel, assim. Eu já fiz uma outra que era a cena de um filme... O casamento era temático do Harry Potter. Olha só. E tem uma cena do filme do Harry Potter onde como é o nome daquele do velho lá do Harry Potter? Aquele... Dumbledore. Tem uma cena que o Dumbledore ele faz uma mensagem ali com uma vela e ele fala a frase: a felicidade pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios. E aí ele passa a mão e a vela apaga. E aí ele fala: se a pessoa se lembrar de acender a luz. E daí a vela acende de novo. Eu fiz exatamente essa mágica num casamento, que era o casamento temático do Harry Potter, com uma vela que eu falei essa mensagem, ela apagou, daí eu falei, a vela acendeu sozinha. Então tem algumas que eu vou adaptando, que eu já criei no meio do caminho aí.
Mas a ideia é sempre essa, é tentar encontrar os elementos primeiro, os recursos, os itens que sejam compatíveis com esse clima, com esse visual do casamento, e aí em cima disso criar a mensagem. Eu acho que é um processo mais fácil do que eu tentar pensar numa mensagem e depois ir atrás de achar uma mágica que se encaixe com isso, porque talvez eu não consiga, visto que os elementos normalmente são muito chamativos. E hoje em dia tem muitos tipos de cerimônias, né? Cerimônia das areias, cerimônia... E aí quando o casal contrata você já tem seus tipos de cerimônia? Eles também trazem... eu queria fazer cerimônia das areias. Tá. Eu tenho essas minhas cerimônias todas que eu criei com mágicas, com efeitos mágicos, e que eu ofereço, a maioria, ela acaba sendo um substituto para essas cerimônias, digamos, mais tradicionais. Por exemplo, a das areias, a mensagem ali é a união ali das experiências, né? Para quem não conhece, são areias coloridas que vão sendo juntadas ali num vidro maior, onde vão sendo... A mensagem que é passada é que é a união das experiências do casal, que eles, a partir daquele momento, são inseparáveis e tal. A mágica que eu comentei com você dos líquidos, a mensagem é mais ou menos essa também, né? Só que eu junto os líquidos em vez de areia, que aliás eu acho muito mais inseparáveis do que areia. O líquido. Se você for muito... Até dá. Então ela é meio que um substituto. Quando o casal fala, a gente viu num casamento a cerimônia das areias, e que normalmente acha que é novidade, o que não é muito, né? Pra quem tá vendo agora não é muito novidade, porque eu fiz uma renovação de votos de 15 anos de um casal, e há 15 anos atrás eles fizeram a cerimônia das areias. Então, no mínimo 15 anos tem essa cerimônia. Então eu ofereço esses meus efeitos. Eu nem faço as outras cerimônias, porque eu acho que nem faz tanto sentido, né? O casal me contratar, pagar o meu cachê pelo diferencial, que é meu trabalho, que traz, e escolher algo que outro celebrante faria, e talvez faria até melhor do que eu, sabe? Então a minha especialidade hoje... geralmente que a gente procura já quer as suas cerimônias, Exato. As suas personalizadas. Exato. Já. É muito difícil um casal fechar comigo. Eu tive um casal até hoje que fechou comigo e não quis as mágicas. Não quis outra cerimônia também. Eles gostaram de mim, do meu jeito e tal. Eles falaram, a gente quer te contratar, não quer as mágicas. Igual você falou. Se não tivesse as mágicas, seria bonito. Eu acho que deve ter funcionado tanto quanto os outros. Sim. Eu fiz um momento super diferente nesse casamento, porque eles me contaram uma história de que quando ele foi pedir ela em casamento, eles saíram pra jantar e tudo mais, e daí voltaram pra casa, e quando ela chegou, tinha um envelope passado embaixo da porta. Ela chegou em casa, viu aquele envelope, achou estranho, começou a ler, e era uma carta dele pra ela, do noivo pra noiva, dizendo que, olha, do jeito que tá não dá mais. Parecia que era um término, sabe? Do jeito que tá não dá mais, não dá pra gente continuar assim e tal. E aí ele colocou a música deles de fundo pra tocar enquanto ela lia. Aí ela já se ligou que não era um término, né? A música deles de fundo. Ninguém capricha no término. Ninguém capricha tanto no término. E aí, no final da carta, era o pedido ali, né? Tal. Eu, sabendo dessa história, contei essa história no casamento. E aí eu falei, olha, hoje nós também temos uma carta, acho que chegou ali. E aí a porta onde a noiva tinha entrado, que abriu a porta pra ela entrar, eu deixei um envelope lá no chão depois que ela entrou, né? Pedi pra alguém colocar lá no chão. E aí eu falei, também chegou uma carta aqui hoje. E aí todo mundo olhou pra trás, tava lá a carta, eu fui lá, peguei no chão. Enquanto eu contava essa história, combinei com o pessoal da música pra começar a tocar a música deles, que é exatamente a música que ele tinha colocado de fundo durante a carta. Fui lá e peguei e falei, aqui nesse envelope também tem uma pergunta. Eu não vou nem ler em voz alta. Eu vou mostrar pra eles, vou dar o microfone pra eles, e eles vão responder e vocês vão saber qual era a pergunta. E aí eu abri o envelope, mostrei pra eles a pergunta, dei o microfone, ela falou sim, e ele falou sim também. Então foi um momento construído a partir da história deles, para conseguir transmitir, né, na cerimônia um pouquinho da essência ali da história deles. Você sempre consegue dar um jeito de encantar também, né? Isso que é legal. Acho que o casamento tem com a mágica e sem a mágica. A ideia é sempre encantar. Essa é a palavra que eu mais gosto, assim. Muitas pessoas acham que a mágica, ela é uma forma de enganar as pessoas, né? Enganar a mente, enfim. Para mim, a mágica, ela é uma forma de encantar as pessoas. A mágica com essa mensagem, a mágica feita com um contexto, com
parte lúdica, ela encanta, acima de tudo. Mesmo que ela engane os olhos, mesmo que ela engane o cérebro, ela encanta as pessoas quando ela tem uma mensagem, quando ela tem um propósito junto. Eu sempre fui muito fã de mágica, assim, de fazer, não. Que legal. E acho que, por mais que a gente saiba que tá sendo enganado, né, a gente quer ver a mágica, a gente quer se encantar, né? Exato. E o mais legal, eu tenho muitos casais que às vezes aparecem, normalmente é o noivo. Quero descobrir essa mágica, como é que faz, como é que sai fogo do seu livro e tal. Eu falo, cara, esquece, não tenta descobrir. Perde totalmente o encanto quando você sabe o segredo, cara. É impressionante, assim, quem mais é decepcionado com mágica é o próprio mágico, porque sabe todos os segredos ali, como é que faz. É engraçado, as pessoas criam teorias mirabolantes, assim, umas mágicas simples, não sei, da corda. A pessoa fala, não, tem um imã, não, tem um botão dentro da corda que você aperta, a corda se solta. E, assim, na verdade, não é nada disso. E eu acho que quando você faz a mágica, deve ter gente que se sente desafiada, né? Nossa, então deixa eu descobrir como que ele fez isso. Infelizmente tem. Eu acho que, assim, acontecia mais quando eu fazia shows de mágica, quando eu fazia mágica pura, digamos assim. Hoje em dia, com esse, eu não sei, ou pelo menos não recebo tanto esse feedback, mas hoje em dia nos casamentos, como eu acho que muitas vezes os convidados ali, eles nem sabem que eu sou mágico. A pessoa não tá esperando. Não tá esperando. E ela não entende que eu sou um mágico, tipo, porque eu não me apresento como mágico. Simplesmente eu tô falando durante a cerimônia sobre os problemas da vida, sobre o nó, e tô dando um nó na corda, e de repente acontece algo mágico ali. O nó cai, a corda é cortada e tal. Às vezes as pessoas não se ligam que eu sou mágico, às vezes vêm me perguntar depois da cerimônia, mas você é mágico, né? O que aconteceu aqui e tal? Então, eu acho que como tem essa surpresa durante a cerimônia de alguém fazendo algo que não é... Você não foi para assistir um show de mágica, esse desafio, essa sensação de desafio das pessoas é menor. As pessoas, elas estão mais prestando atenção na mensagem em si do que tentando descobrir o truque, tentando entender o que está acontecendo ali. E é isso que eu mais gosto em fazer mágica em casamento, assim, em cerimônia de casamento. Porque eu acho que entrega a mensagem com muito mais força, sem essa pressão de, normalmente, quando você faz um show de mágica, da pessoa tentar descobrir, tá ali só pelo segredo. Então. É o que eu falo com o pessoal que veio até aqui, né, que o pessoal de casamento, é que quando a gente faz o casamento, ou você adora fazer o casamento, ou você não quer saber mais, né? Assim, quem tá aqui é porque tá fazendo casamento ainda. Você se encantou por esse Totalmente, cara. Totalmente, assim, foi... Tanto que eu trabalhava em banco, né, trabalhei na área financeira por mais de 15 anos, assim, financeiras, bancos e tal. Quando eu comecei a celebrar, eu tava no banco ainda, e fiquei por mais 4 anos com as celebrações, normalmente de final de semana, né, que é o mais forte, e durante a semana trabalhando em banco, CLT ali, carteira assinada e tudo. Eu saí ano passado do banco para poder me dedicar aos casamentos, porque cresceu tanto com algo que eu adorei fazer, e que eu gosto muito, que eu acho muito legal, e que cada dia que eu faço uma cerimônia é um sorriso diferente que eu recebo, é uma mensagem, é um convidado que veio falar, cara, que legal isso, que diferente. Ou depois eu recebo, essa semana eu recebi uma mensagem de uma madrinha de um casamento. Ela falou, Dani, eu não tenho namorado ainda, mas agora meu foco é arrumar um pra poder casar e você celebrar meu casamento. Que legal. Então assim, cara, que surreal que é impactar a vida das pessoas dessa maneira, né? Não tem, porque na teoria, ficar ali no banco era confortável pra mim. Eu ia seguir uma carreira, tava bem no banco, ia me aposentar tranquilo. Hoje em dia a gente tá na briga de empreender, de abrir empresa, de montar, de pagar imposto, um monte de coisa, e que essa preocupação toda a gente provavelmente não teria, né, mantendo ali o CLT, mas não tem jeito, a paixão falou mais alto. Mas se você tá fazendo uma coisa que você gosta, né, cara, acho que não tem nada que pague isso. Não tem. E fora que, além de ter feito algo que eu gosto, graças a Deus, cresceu muito, até pelo diferencial, eu ter Você é o único inovado. Mágico celebrante ou tem outros? Eu sou o único que se posiciona, porque eu não tenho como saber todo mundo, né? Mas eu já procurei na internet, não achei ninguém que fala, eu sou mágico celebrante. Eu achei um cara na Austrália que é aquilo que eu te falei, ele faz a celebração sem mágica e depois ele fica na festa fazendo as mágicas. São duas atividades diferentes.
Mas no Brasil eu não achei ninguém que se posicione assim. Fala assim, eu sou mágico celebrante. Lógico, tem algumas pessoas que começaram a copiar algumas coisinhas que eu faço aí nas cerimônias e tal, principalmente a mágica dos líquidos, que é a mais simples, digamos assim, de reproduzir. Mas, de novo, eles não se posicionam como um celebrante que faz mágica. Eles têm esse ritualzinho ali que eles podem fazer durante a cerimônia. Ah, legal. Eu abri pergunta lá no Instagram, não sei se você viu que tinha. Legal. E, assim, o pessoal acho que não entendeu muito, porque o pessoal perguntou, mas ele vai fazer a sogra sumir? ele vai arrumar uma noiva pra mim? Ele é mágico, não vai fazer milagre. Né? Milagre eu não faço ainda. Apesar de que essa menina que eu comentei ali, né, que foi lá na minha rede social falar que não tem namorado ainda e tal, o que eu respondi pra ela foi que teve uma noiva uma vez, uma noiva que não era noiva, né, que ela falou exatamente a mesma coisa, e ela começou a namorar, ela achou um namorado, começou a namorar, noivou, e eu celebrei o casamento dela. Então, assim, não sei se é mágica, mas a gente tá ajudando um pouquinho aí como cupido, eu acho. Pelo menos sorte você tá dando. Sorte estamos dando. Pé quente. Que legal. Eu acho que deu pra entender um pouquinho mais de como que é o Magic Celebrante, né? Que bom, que bom. Assim, espero que o pessoal te encontre e veja lá suas redes sociais, que daí eles vão entender mais ainda de como funciona. Sim, lá tem histórias, né? Tem as partes dos efeitos mágicos ali pra enxergar, ver um pouquinho melhor como é que funciona no casamento. Tem algumas histórias de celebrações, né? Essa história do palavrão. É um trechinho de uma cerimônia, tem outros trechinhos ali de outras histórias que eu contei. Tem uma noiva que conheceu um assassino no Tinder. Essa história é muito boa também, quem quiser ver lá tem lá no meu Instagram. História de presentes que eu já dei, o significado, o símbolo, quadrinhos, terrário, miniaturas, até bonsai eu já dei. Então, tem várias histórias lá que eu conto, tem nos destaques ali do meu Instagram. Enfim, quem quiser conhecer, posso deixar meu contato aqui, ó. @magicelebrante. Né? Magi de mágico, celebrante, tudo junto, Magi Celebrante. Pra tudo, rede social, todas Magi Celebrante, site é magicelebrante.com.br. Tá fácil de me encontrar, não tem desculpa pra falar que não achou, não. E tem muitas histórias lá, então, né, Dani? Tem muitas histórias de personalização, de trechos de cerimônia e de mágicas. Legal. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero a gente se encontrar mais vezes aí, eu quero ver mais mágicas ao vivo. Tô feliz por ter sido convidado e espero que a gente se encontre muito nos casamentos aí nos próximos anos. Com certeza. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente.